Olá, amigos e amigas do Estadão, como vão vocês? Eu sou Felipe Frazão, falo de Brasília, da sucursal do Jornal Estado de São Paulo, aqui na capital federal, e a gente faz nossa ponte aérea com Paris. Olá, João Caminoto, meu companheiro, como vai? Olá, Frazão, tudo bem? Prazer estar com você novamente aí também, aqui de Paris e novamente aí com os amigos do Estadão para falar um pouco, dar uma pincelada no que está acontecendo no mundo. É verdade, estamos numa semana um pouquinho mais morna do ponto de vista da política externa brasileira, uns acontecimentos tomando um pouquinho de rumo também em nível internacional, no âmbito global, né? A semana passada foi bastante mais agitada, com uma série de reuniões para discutir decisões, inclusive também a respeito da guerra em Gaza, da guerra na Ucrânia, decisões não seguidas, não implementadas, mas tem muita coisa acontecendo e o que já está marcando também essa semana, né, Camilo? É algo que a gente não via, pelo menos há muito tempo, mas que movimentou o noticiário e vai continuar movimentando, que é uma viagem bastante peculiar do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que tem contra si um mandado de prisão em aberto do Tribunal Penal Internacional, e por isso circula pouco, cada vez menos no mundo, mas decidiu circular para um país amigo, ou por mais de um, inclusive, países que têm relações e assinou acordos, inclusive, a primeira parada dele, inclusive está rendendo, né, Caminoto, muitos vídeos interessantes, né, Sim, momentos sim. ali que a gente está acompanhando nas redes sociais. Putin Kim, Kim Putin Putin, a e Kim dupla. Jong-un, É, o Kim, um romance o no ar, romance no líder ar. da Coreia do Norte, enfim, uma viagem em que ele, aliás, as viagens do Putin são interessantíssimas, né? Não sei se você já pôde acompanhar, Camilo, eu acredito que sim, que você já trombou com ele por aí. Eu já vi aqui em Brasília, né? Já vi no exterior também, em reunião do BRICS. É uma coisa assim, eles levam todo o aparato de segurança, enfim, os carros onde ele vai circular. E levou, né? Parece que ele levou um dos carros também para a Coreia do Norte para presentear o Kim Jong-un. Exato, exato. Presenteou um carro, eu não conheço, não me lembro mais, mas é uma espécie de limusine que o Soviético, Kim, né? Russo, né? soviético, Certamente. inclusive o Kim, quando esteve em Moscou, em setembro do ano passado, já tinha se maravilhado, né, com esse carro. Então foi, mas assim, você tem razão, tem uma série de cenas interessantes na internet. A recepção do Putin na Coreia do Norte foi suntuosa. Foi uma coisa assim, bem estilo norte-coreano mesmo, né? No sentido, milhares, centenas de milhares de pessoas nas ruas, bandeirinhas, num país que sofre problemas de abastecimento de energia, luzes ligadas, torres com as cores, enfim, aquela coisa apoteótica, mostrando assim tudo, mostras de amor, né, pelo Putin nessa aliança. Mas o mais importante mesmo, e com impacto preocupante geopolítico, são os acordos Sim. resultantes dessa aproximação, né, Frazão? Porque eles já vêm cooperando, né? A Rússia vem empregando armas norte-coreanas na guerra contra a Ucrânia e vem também aumentando seus investimentos, seu apoio à Coreia do Norte, que é um país isolado pelas sanções, como a Rússia também é, muito mais isolado que a Rússia, mas também é. E agora eles assinaram um acordo de defesa mútua, Uhum. e também ele abre a sérias interpretações, a enormes interpretações. O que é defesa mútua, né? No sentido, por exemplo, isso pode permitir, eventualmente, o envio de tropas norte-coreanas para brigar na Ucrânia, lutar na Ucrânia, ou tropas russas para defender a Coreia do Norte no eventual conflito, né, na tensão permanente com a Coreia do Sul. E mais preocupante ainda é a troca de tecnologia, né? Principalmente por parte da Rússia para a Ucrânia, para a Coreia do Norte, no sentido de fortalecer áreas no qual a Coreia do Norte ainda é fraca. Por exemplo, Uhum. lançamento de satélites, né?
lançamento de satélites, a Coreia do Norte vem sofrendo muito, e esses satélites são fundamentais assim para as ambições da Coreia do Norte de mísseis de longo alcance, né? Guiados de longo alcance, inclusive com o temor de ogivas nucleares. Então, você abriu ali um precedente muito perigoso. A Coreia do Sul protestou veementemente, mas o Putin falou: mas não precisa se preocupar, porque só haveria um conflito com a Coreia do Sul se a Coreia do Sul agredir a Coreia do Norte. Ou seja, o Putin sendo o Putin, né? Aquela ironia um pouco. Uhum. E isso reforça também esse bloco alternativo que vem sendo formado, né? Da Rússia, da China, da Coreia do Norte, o Irã e outras nações que se propõem a fazer uma oposição, uma alternativa ao bloco liderado pelos Estados Unidos, o bloco ocidental, né? E o Brasil, a gente vem discutindo muito isso ultimamente, vem dando sinais de uma aproximação, de uma manutenção de uma relação com a Rússia, né? E outros países do bloco. Eu fiquei um pouco curioso se o Brasil vai mudar um pouco a sua instância em relação à Coreia do Norte, né? Que no sentido das atitudes da Coreia do Norte, se a entrada da Coreia do Norte nessa aliança via Rússia pode mudar. Então, são consequências graves, né? É mais um ponto de tensão e de potencial beligerância no mundo que a gente vê. E depois, né, Felipe, o Putin foi para o Vietnã, né? Foi para o Vietnã e também tapete vermelho para o Putin. Foi recebido lá com gala e também com promessas de aliança, sendo que isso irritou muitos americanos, porque os americanos vêm conversando com os vietnamitas, houve também Sim, visitas, Biden teve e recentemente, né? isso, exatamente. E é, há, óbvio, uma relação histórica do Vietnã com a Rússia, a ex-União Soviética. Ainda é muito dependente o Vietnã da Rússia, em uma série de questões. Mas o Vietnã vem tentando, nos últimos tempos, diminuir essa dependência da Rússia, abrindo os mercados, novas relações. Mas ficou claro na visita do Putin ao Vietnã que ele também conta com o apoio do Vietnã, né, assim, um alinhamento, não tanto como o da Coreia do Norte, que é muito mais, envolve defesa, etc., mas há um alinhamento. Ou seja, o Putin usou essa viagem para mostrar que a influência russa na Ásia ainda é relevante, né? Ela ainda tem uma consistência, né? Tentando aí de uma maneira quebrar essa percepção do isolamento russo no mundo. É um fator importante aí nesse novo xadrez geopolítico aí que a gente vê no mundo diante dessa questão totalmente ancorada, né, principalmente na guerra da Ucrânia. Mudou completamente a capacidade dele, né, de formar alianças, de ter aliados, e aí vai além da questão militar, né, questão econômica também. Parece que ele está buscando saídas muito claras ali, países com que ele possa transacionar, tem as limitações. Ele falou, chegar na Coreia do Norte, sobre essa questão das sanções, né, que juntos os países vão superar as sanções. Aliás, é um discurso que eu ouço muito dos iranianos também, né, que quando tem tanta gente sob sanção, você acaba criando um grupo paralelo, né, que vai transacionar entre eles, e aí você tem um estímulo que o Brasil faz parte, inclusive, também, já não é de hoje, há vários anos, a redução de uma dependência do dólar, ao uso de moedas alternativas, sejam a criação de uma moeda local, como já se propôs, o presidente Lula falou sobre isso no âmbito do BRICS, justamente não para se usar dentro dos países, mas que fosse uma moeda que permitisse transações internacionais, e os países também já trabalham cada vez mais, China, e o que se fala principalmente é o iene, né?
desculpe, o renminbi, né? A moeda chinesa, né? A moeda, o yuan, eu falei a moeda, o ien é a moeda japonesa. O yuan chinês é que todos imaginam, pela pujança econômica da China, que possa se estabelecer, mas ao longo de muitos anos, como uma moeda talvez alternativa, ou que pudesse, de alguma maneira, estamos longe disso, é bem verdade ainda, questionar ou ameaçar a dominância do dólar. Mas é interessante ele falar sobre isso, ele falar sobre a aliança, que você colocou muito bem, né, Camilo? Até onde vai? Quer dizer, o que está divulgado, eu estava abrindo aqui a agência norte-coreana, né? O que eles falam é exatamente isso, né? É que, olha, colocar um país vai colocar o outro, todos os meios à disposição, assistência militar, se houver, qualquer né, interpretação aí, qualquer interpretação. Com invasão, ou se tiver num estado de guerra, ou se tiver uma invasão do seu território, e quer dizer, e até aí vai até onde isso, né? O que isso significa na prática? O que eles estão dizendo é uma aliança total aqui. Olha, se acontecer algo comigo, você sai em minha defesa. Isso divulgado pela Agência Central de Notícias norte-coreana, que é um órgão oficial lá, enfim, a divulgação é a palavra do governo, né? É a palavra do partido, que é partido único, do Kim Jong-un. É interessante ver também que o Putin estava dando uma olhada, Caminoto, como as coisas vão mudando, né, em relação ao que ele faz. A última viagem que ele fez para lá ainda estava no poder o pai do Kim Jong-un. Exatamente, em 2000, né? Em 2000. E eu estava olhando as viagens que ele faz ao longo do tempo, porque eu não me recordava muito. A gente não tem muita notícia do Putin viajando pelo mundo desde a guerra na Ucrânia. Mas ele fez algumas viagens. Mas até então, até 2022, todo ano ele pisava em algum país ocidental para algum tipo de viagem. Tudo bem que ele continue indo aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Vamos tirar essa da conta. O Putin não foi mais para a cúpula de BRICS, Putin não foi para a cúpula do G20, né? Não participou, estava numa situação de isolamento. Vai, né? Vai esse ano, Felipe? Você tem alguma novidade em relação a isso? Por enquanto, não. Eu sei que a questão é crescente e os países, o que eu escuto cada vez mais, já falamos sobre isso aqui, os países europeus principalmente, países do G7, todos se questionando, embaixadores, falando, olha, isso vai causar algum tipo de reação. Se ele vier, vai ter gente que não virá. A aposta é nisso, não tem nada de concreto ainda, ninguém declarou que vai boicotar abertamente, mas isso está no radar da diplomacia, da comunidade diplomática aqui em Brasília. Embora o governo Lula tente minimizar algo como isso. Mas é interessante você ver o candidato Putin, todo ano ele pisava em algum país do Ocidente, ou ocidental, ou, por exemplo, que tivesse alguma relação muito forte com o Ocidente, e a partir de 2022, isso não existe mais. As últimas viagens dele que eu vejo aqui, em 2021, ele foi para a Suíça, por exemplo. Inclusive encontrou o Biden na Suíça, foi para a Índia, foi para a Suíça. E aí, de novo, gente, não estou falando dos Estados Unidos, da viagem da ONU. No 2020, esteve em Israel, esteve na Alemanha. Agora, quem você volta no tempo, 2019 ele esteve no Brasil, inclusive, para o BRICS. Eu acompanhei. Se a Le Pen ganhar aqui, né? Quem sabe ele vem para a França, né? Pois é. As coisas acho difícil, né? E se o Trump ganhar nos Estados Unidos também, a abordagem é diferente. Também. Mas de 2022 em diante, desde a invasão na Ucrânia, o Caminoto, a coisa com ele é Tajiquistão, Turcomenistão, Irã, Uzbequistão, Cazaquistão, são as ex-repúblicas soviéticas, né? Quirguistão, Belarus, que é um aliado fundamental, está participando diretamente da operação aí da guerra na Ucrânia, né, base das tropas russas, enfim, e China, né, China, onde ele já teve recentemente, foi para o mundo árabe, então você coloca ali Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, mas não foge muito disso, o campo de circulação dele se reduziu muito, né, isso mostra também, isso é força do TPI, é força da rejeição,
do Ocidente, do bloco ocidental, da OTAN, e também de medo, né, receios também de algum tipo de ataque, de atentado contra a própria vida. E ele circula muito pouco, né? E é fruto também, é uma demonstração das alianças que ele tem. E esse ano já teve em Belarus, Uzbequistão e na China. Uma recente visita também ao Xi Jinping. Agora, curioso, né, Coreia do Felipe? Norte Será e que o Brasil Vietnã. vai entrar nesse time? O Brasil vai ser interessante. O que se diz, né? o que está previsto, né? Por enquanto, ele está convidado. Deixar muito claro, ele está convidado. O Lula virá à Rússia antes. Né, e eu apostaria que a coisa será decidida ali nessa viagem por causa da cúpula do BRICS. O Lula vai à Rússia, eu não sabia. Ele vai quando? O Lula vai à Rússia. Ele vai no dia 22 a 24 de outubro. Inclusive, os ministros já estão indo, né? O Mauro Vieira recentemente esteve na Rússia, no início do mês. Né? O Celso Amorim. E agora está indo à Rússia o ministro do Turismo, também para as atividades do BRICS, que esse ano está presidido pela Rússia. Né? Então, o Mauro Vieira falou, o chanceler brasileiro falou à Câmara dos Deputados nesta semana e confirmou que o presidente Lula está decidido a ir à cúpula do BRICS, já confirmou presença, jamais deixou de participar, né? E não deixará de participar, será em Kazan, numa cidade já aqui mais próxima ao Irã, e que é uma cidade que vai receber a cúpula, Caminato, vai sediar. Agora os eventos estão espalhados pelo país, pela Rússia, em cidades diferentes, mas será lá a sede do BRICS. Daqui a pouco eles convidam a Coreia do Norte para o BRICS, você não acha, não? Ou a Coreia do Norte se candidata, porque o que está... Parece que eu andei conversando com representantes brasileiros do BRICS e se havia uma possibilidade ou não de nova expansão do bloco, porque ano passado houve uma expansão histórica, né? Nunca houve uma expansão tão grande. E eles falaram, olha, o BRICS é imprevisível. A gente chega para a reunião e as coisas começam a aparecer. Claro que eles já vão negociando isso ao longo do ano, mas pode se decidir, como não pode não se decidir nada a respeito disso. Porque passaram muitos anos, né? A África do Sul entrou em 2011 e foi ter uma segunda expansão, e essa enorme agora em 2023. Quer dizer, demorou muito tempo. Eu acompanhei algumas cúpulas deles conversando sobre isso, a pressão chinesa enorme, a China patrocina, porque justamente está querendo formar um bloco que antagonize, que rivalize com o G7, que dispute poder, que demonstre uma aliança econômica forte, e política também, um alinhamento político. A Rússia pede muito alinhamento político maior no BRICS. E agora você tem Paquistão, Indonésia, Argélia, Venezuela, né? Cuba, são países candidatos. Inclusive, Venezuela e Cuba são convidados especiais do Putin para o BRICS desse ano. E são países que se candidatam a entrar no BRICS. A Colômbia, o Lula acabou de dizer lá na Colômbia que patrocinaria a entrada da Colômbia no BRICS. Então daqui a pouco nós vamos ter Coreia do Norte aí, provavelmente. A Turquia, o Erdogan pediu ao Lula apoio para que ele seja, agora, durante a passagem pela Europa, para que ele assine embaixo. Veja bem, né, Felipe? O BRICS foi criado, né, como uma sigla, até para o mercado financeiro, no sentido de mostrar aos países que tinham potencial, né? As potências do futuro que estavam em se tornar poderosas, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Mas agora é uma mutação, né? Virou um Frankenstein, assim, uma coisa, virou um ente político, muito mais do que econômico, né? Não sei onde vai chegar isso, mas é interessante acompanhar, né? No monstrengo BRICS, o que ele está se tornando. Eu quero ver também esse fim porque o Vietnã, por exemplo, era um país, eles estão no bloco ali da região, e o bloco ASEAN, né, que é muito forte, muito pujante economicamente, e se haverá algum tipo de parceria, de ligação direta. Para os países da ASEAN, inclusive, tem uma certa resistência a ingressar no BRICS, inclusive, né? Há ali já estão parte de outra agremiação, então como é que eles vão se organizar? Mas são países que têm um comércio cada vez mais pujante, mais preponderante do ponto de vista político, também estão ganhando relevância, e econômico, sobretudo, né? Os países que têm uma economia dinâmica, que estão se abrindo, como o Vietnã, eu já visitei o Vietnã, é um país interessante,
e tem um comércio importante com o Brasil também, sobretudo no campo Sim, agrícola. O Brasil está eu direcionando estava. esforços para lá. Tem O representante, agora Vietnã, vai ter representante na ASEAN. o Vietnã, inclusive, isso é uma característica, ele tem uma política externa muito pragmática, né, Felipe? O que eles chamam de política bambu, que se curva. Eu achei interessante a Sim, expressão. O bambu se curva conforme a necessidade ali, né? capacidade E, de adaptação, né, às então, circunstâncias, né? isso, e hoje, mesmo nessa visita do Putin, o Vietnã também tem relações muito históricas com a Ucrânia, que é a ex-União Soviética, né? Sim. E até enviou alguma ajuda para a União Soviética, para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo consegue fazer esse equilíbrio. Isso é uma marca muito característica da política externa, né, da maioria dos países asiáticos, né? Um pragmatismo. Obviamente não estamos falando aqui da Coreia do Norte, que é um caso mais extremo, e você tem razão, esse grupo, né, dos países da Ásia, né, eles são realmente cada vez mais fortes e cada vez mais coordenados. Então, É. agora, vamos ver até onde vai o BRICS, né? É interessante acompanhar isso atentamente. E também até onde vai essa aliança e se vai garantir ou não mais armamentos, né, do que para a Rússia agora imediatamente na Ucrânia, né? Se eles vão conseguir enviar, Exatamente. principalmente a munição, né? Eu estava dando uma olhada aqui no que eles enviam para lá, foguetes, né, munição, cartuchos, projéteis, peças de artilharia para utilização na guerra na Ucrânia, né? A Coreia do Norte tem um poderio militar, uma capacidade Sim. relevante, e tem essa aliança agora com o Putin, que isso já vem sendo realizado, né? Já era algo previsto, mas que eles estão querendo garantir um pouco mais de apoio, E protagonismo. é o que a gente falou, né? A grande preocupação é essa ambição nuclear da Coreia do Norte, né? Se a Rússia instrumentalizar, né, isso para a Coreia do Norte é um grande risco, né? Um risco enorme, porque já está claro que a questão do equilíbrio e do bom senso ali no regime norte-coreano, né, do Kim, é uma questão muito complicada, né? Então, a tensão é permanente. E o que a gente vê o que nos chega, né, de notícia de lá sempre são coisas pitorescas, né, do jeitão Muito. dele, de como ele, né, e as coisas viralizam, tem uma capacidade de viralizar, né, Então, você viu, né, uma recentemente mandou curiosidade enorme balões, também, né, balões com com lixo, lixo né, e fezes, aparentemente fezes, dezenas de balões rumo à Coreia do Norte, à Coreia do Sul, né? Então e a Coreia do Sul, como uma retaliação, começou a usar os alto-falantes na fronteira, né, em alto som, que mandam mensagens para a Coreia do Norte. Ou seja, é, e vive tendo é um. escaramuças ali na fronteira. Nessa Sim, semana teve mais uma exatamente. disparos ali, alguém cruzou, os norte-coreanos cruzaram para o lado, então tem tiros, tem, Esse é um dos pontos sensíveis do mundo, né, Felipe? sim. Embora se não é um estado de guerra que nunca deixou de existir, né? Há ali um impasse. A gente tem a Ucrânia, tem o Oriente Médio, óbvio, que são assim, hoje pontos muito complicados. Aí você tem coisas que são paralelas, né? A China com o Japão, né? Que é um permanente ali, e a própria Coreia do Norte com o Japão também, né? Com seus testes de mísseis que sobrevoam o território japonês, as ilhas. Então, a chance de alguma coisa dar errado, ela vai crescendo, né? De algum acidente ou incidente, intencional ou não. Então, uma área que precisa muita atenção. E precisa muita atenção também da política externa brasileira, saber se posicionar nisso, né? Diante dessa alta sensibilidade que existe na região. E, E, Felipe, e mudando de assunto, se você me permite, e essa
questão da Argentina, dos bolsonaristas que estão pedindo asilo político. Como é que está essa situação, essa conversa entre os governos, né? Governo Lula e governo Milei? Como está? O que está acontecendo? Isso aí está interessantíssimo, porque está até sendo, de certa maneira, Camilo, surpreendente como a questão está sendo conduzida até aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Isso foi, inclusive, noticiado já. Se detectou, né, que os bolsonaristas, parte dos bolsonaristas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República, que participaram, estão, inclusive, condenados, não estamos falando de pessoas que estão necessariamente sendo somente investigadas, já condenados pela justiça brasileira, por causa do 8 de janeiro, daqueles ataques, a invasão, a tentativa de dar um golpe de Estado, de desestabilizar o governo, né, de tomar o poder, como eles mesmos diziam, a gente mostrou aqui no Estadão, eles fugiram, são considerados foragidos da justiça, tem gente já condenada, tem gente com mandado de prisão em aberto, e eles fugiram para a Argentina, né, escaparam para a Argentina, não se sabe bem ainda em que condições, se isso foi um movimento combinado ou não, porque inclusive tem advogados dando aconselhamento, ganhando dinheiro com isso também, né? Recomendaram que eles fugissem para a Argentina. Se isso foi recomendado ou não por um agente político, já há agentes políticos aqui, como o ex-presidente Hamilton Mourão, pedindo que o Milei dê asilo político a eles, né, conceda, isso é um ato do presidente da República, ele pode escolher individualmente dar o asilo político para alguém, e o fato é que essas pessoas foram para lá para escapar da aplicação da lei aqui no Brasil. A Polícia Federal se deu conta disso, né, investigando, rastreando essas pessoas, com colaboração policial que existe entre os países, há inclusive tratado de extradição, identificou que 47 deles tinham dado entrada no pedido de refúgio, que é um pouquinho diferente do asilo político, é um outro instrumento. Sim, o primeiro passo, né, seria quase, né? E geralmente o refúgio é muito comum a gente ver para grupos, por exemplo, refugiados no Brasil recentemente, para quem vem do Afeganistão, da Síria, né? Você vê de grupos de nacionais, não é para uma pessoa, geralmente é para um grupo, né, um refúgio, um grupo de pessoas que está sofrendo algum tipo de perseguição política, ou menos comum talvez, existe também, mas religiosa, né, ou por nacionalidade. As pessoas, existe um Instituto do Refúgio. Quando a pessoa chega no país, ela tem que pedir refúgio. Ela fala, eu estou buscando refúgio. Então, seja fronteira seca, né, atravessando uma fronteira, seja no aeroporto, né, ou chegando por navio, ela pode pedir o refúgio. E dá entrada no refúgio, e ela fica em liberdade nesse país, é o caso na Argentina, e justifica, né? Porque, olha, eu tenho perseguição por orientação sexual, ou no meu país, ou por alguma questão política ou religiosa. E não é para um indivíduo. E não vai para análise do Milei, não vai para análise do presidente. Vai para uma comissão mista, que chama Comissão Nacional de Refugiados, existe no Brasil, existe na Argentina, e, em última instância, vai para a justiça decidir se aquilo procede ou não. Então, bom, esse é o caso, Camilo. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas são. Fato é que a Polícia Federal já está falando em 180 pessoas. Eles enviaram uma primeira lista, por isso a suspeita de que é algo organizado, ou incentivado, ou de que de alguma maneira tenha sido recomendado, né? Eles veem, claramente, existe, pelas facilidades de se entrar na Argentina, né? Você não precisa do passaporte, você é um cidadão brasileiro, Mercosul, circula com uma carteira de identidade, então mesmo um condenado teria condições de ir para lá, de se evadir, né? E estão falando em 180 pessoas, a fronteira é enorme, Brasil-Argentina, tem inúmeros voos diariamente, agora, né, é muito fácil, você de várias cidades do Brasil. O Brasil mandou para lá, o Itamaraty mandou, a pedido da Polícia Federal, que tramitou via Supremo Tribunal Federal, lá no Alexandre de Moraes, um ofício perguntando, essas 143 pessoas aqui, que são condenados ou têm mandado de prisão no Brasil,
por acaso entraram aí na Argentina? Estão aí? Em que condição? São turistas? Pediram residência? Pediram refúgio? Pediram asilo? O Milei respondeu. Parece que há cerca de 60 nomes ali que eles confirmaram, né, que de fato entraram pelo menos na Argentina, e aí parte deles já não está mais no Brasil. Mas fato é que surpreendeu muita gente, porque você via o ex-presidente Hamilton Mourão pedindo para o Milei dar asilo para essas pessoas. Tem, de fato, gente que pediu o refúgio, entrou com pedido de refúgio, e isso está preocupando porque a Polícia Federal está preparando os processos de extradição para enviar para o Judiciário argentino. E aí o processo vai para o Supremo, o Alexandre de Moraes, Supremo aqui no Brasil, emite um pedido de extradição, isso vai para o Executivo brasileiro, passa no Ministério da Justiça, que manda para o Itamaraty despachar a embaixada, e a embaixada levar à Argentina um pedido de extradição. Né? É um processo longo. Não é um processo rápido. Medidas jurídicas, né, cautelares, enfim. Exatamente, um pedido de prisão. Aí eles estão vendo se enviam com um pedido de prisão para que essas pessoas possam, de repente, ser presas na Argentina ou para que elas sejam extraditadas para a prisão aqui no Brasil. Fato é que há um componente político, né, Caminoto? Claramente, porque pessoas que foram entrevistadas, inclusive, dizem que estão indo para lá. O Mourão disse que porque elas não acreditam mais na aplicação da justiça no Brasil, nas leis aqui brasileiras. Na verdade, elas estão escapando, né, da legislação brasileira, da aplicação da lei, né, se desconfiam ou não, né, se estão condenadas, se foram flagradas, tem que responder aqui no Brasil, estão se evadindo e estão usando desse argumento, né, de que são perseguidos políticos, de que não tiveram direito a um devido processo no Brasil, para pedir refúgio na Argentina. O governo argentino o governo Milei já teve uma primeira atitude, quando questionado sobre isso, Camilo, é interessante. Disse, olha, nós vamos analisar caso a caso segundo a legislação. E se a legislação não impedir, nós vamos responder ao Brasil aos pedidos de consulta, que é quase que uma colaboração, né? Quer dizer, não teria, nada obrigaria o governo Milei a responder à consulta do governo brasileiro, mas demonstra uma boa vontade e colaborando com a autoridade da justiça do Brasil. Aliás, ele tinha dito para o Elon Musk que ia ajudar nesse embate que ele estava travando com o Alexandre de Moraes, o Supremo aqui no Brasil. É verdade, né, que ele ia intervir de alguma maneira. Depois colocaram panos quentes. Não, ele não vamos nos enfiar, né, interferir em nenhuma questão interna de outro país, ainda mais do Brasil. E, na verdade, o que ele está fazendo agora marca, né, uma posição muito pragmática do Milei, mais um aceno dele, que já mandou cartas para o Lula, dizendo que quer se reunir com o Lula, estiveram na Itália recentemente, daqui a pouquinho vão estar juntos, tudo indica, se o Milei for, né, para a reunião do Mercosul, no Paraguai, na primeira semana de julho. O Milei está dando sinais, né, de que vai... Isso é uma colaboração que ele está fazendo, um aceno muito claro, um gesto ao governo brasileiro. E o que eles disseram, o porta-voz do Milei disse, é que ele não faz nem fará nenhum tipo de pacto com bolsonaristas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para garantir a impunidade de ninguém, né? Como sugeriu o ex-presidente Mourão ao pedir que ele concedesse asilo político para essas pessoas. Não é pouca gente, Caminoto. A lista inicial tinha 143 nomes, a Polícia Federal já está falando em 180 nomes, suspeita de 180 nomes, portanto, é uma fuga em massa. Muita gente viu a notícia, né? Se inspirou na notícia dali foi tá também. Indo, né? Exato. Né? Então, oxalá o Milei, o governo argentino, continue seguindo essa cartilha, né? A cartilha legal, da parte legal, obviamente, se são pessoas que estão respondendo processo no Brasil e com certeza aproveitaram aí essa porosidade enorme da fronteira brasileira, sim, né, para que elas sejam devidamente localizadas e, se necessário, deportadas. Agora, a experiência mostra, né, Felipe, esse tipo de, ainda mais envolvendo tanta gente, nesse ambiente altamente politizado,
que pode demorar um pouco esse processo, né? Sim. Tanto sob o ponto de vista político como o ponto de vista legal, né? Então, vamos aguardar. Mas é positivo, sem dúvida, até aqui, né? Essa atitude do governo argentino de manter essa interlocução construtiva com o governo brasileiro. Interessante. Entre, Agora, entre esse número vai aumentar, viu? Esse número vai e, aumentar, eu acho. e entre polícias também, né, Camilo? Também está tendo uma Sim. cooperação. Isso não é novidade, né? Inclusive, polícias não são de governo, são de Estado. E tem que ser assim, e tem que funcionar, né? Mas Claro, é importante ver claro. que até aqui, até onde a gente sabe, não está havendo nenhum tipo de interferência. Também nada impede o Milei de, se ele quiser, dar um asilo, conceder, porque o asilo político, mais uma vez, o asilo político é um ato do presidente. Inclusive, a pessoa não precisa nem ir para a Argentina, pode bater na porta da embaixada aqui, em Exato. Brasília. E faz parte de todo esse E é enquadramento reconhecido jurídico, né? também. É Sim, o reconhecido. Brasil já deu, Exato. os brasileiros já receberam, né? Exatamente. É um instituto reconhecido também. Agora, eu acho Exatamente. que isso não ocorre à toa, né? Isso não ocorre à toa. Essa boa vontade, vamos dizer assim, do governo Milei, não vem num momento em que o Brasil também está fazendo gestos para atender a Argentina. Essa semana o Brasil falou na ONU, fez um discurso defendendo a soberania das Malvinas, que o Reino Unido volte a falar sobre isso, sente na mesa, né, das Ilhas Malvinas, que o Brasil reconhece como território argentino. O Brasil já tinha feito isso antes, fez isso agora nas Nações Unidas, um discurso lido pelo representante do Brasil. O Brasil, em maio, mandou, via Petrobras, um carregamento de gás natural, né, fizeram uma negociação para socorrer, porque estava com escassez no norte da Argentina, na região de Rosário, uma cidade importante, uma cidade enorme. Estamos entrando no inverno, né? Então é muito usado para, além de aquecimento, geração de energia, nas casas das pessoas, né? Para o aquecimento domiciliar também. Então houve mais um gesto, porque foi uma decisão, houve um apelo entre ministros de relações exteriores para que houvesse uma colaboração. Então houve envio de navios, houve já também, ao longo desses últimos meses, Caminoto, o Brasil entrou numa ação que a Argentina corre contra o Estado argentino pela estatização, nacionalização da YPF, a petroleira argentina lá em 2012, que corre nos Estados Unidos, né? Eles têm que pagar uma indenização, uma juíza deu para um fundo de capital de 16 bilhões de dólares, porque pela forma como foi nacionalizada, né? Prejudicando os Então, empresários. são Enfim, o Brasil gestos está fazendo positivos. gestos, né? Está fazendo gesto a favor de Sim. empréstimos, votando a favor da liberação de empréstimos para a Argentina. O que você falou, né, Felipe? Essa situação, o que tem que prevalecer é o Estado de Direito, né? Não são ideologias que julgam que devem prevalecer numa situação dessa, mesmo de todos esses dezenas, talvez centenas de brasileiros que estão buscando refúgio na Argentina. O que tem que prevalecer é a questão legal, né? Independente das cores políticas que eles tenham e da identidade ou não deles tem com o governo X e o governo Y. Então, eu acho que isso é importante. Se seguir esse caminho, vai ser um passo saudável na relação Brasil-Argentina, né? De reciprocidade. Muito bom. E mostra que as relações de fato estão correndo Estou a evoluindo. despeito, estão evoluindo a despeito, é claro, da divergência política que existe, é muito evidente, mas que isso se mostrava, até então não havia elementos muito claros para isso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui não tinha vindo à tona, não havia grandes barulhos sobre isso, mas a colaboração, né, a relação país a país, estrutura burocrática, né, vamos dizer assim, estruturas de Estado estavam funcionando, os relatos que a gente tinha é de que Sim. funcionavam bem, a contento, e essas são demonstrações disso. Vamos aguardar se isso abre algum caminho
para que eles se falem ou não, para uma primeira Ainda reunião veremos um entre os abraço dois. Lula-Milei, um abraço Ah, apertado. eu queria estar naquela sala lá semana passada, lá na Itália, no G7, só de olho ali para observar como é que seria essa primeira interação entre eles, A porque o Lula química, estava né? ali no cantinho, o Milei estava soltinho, né, abraçando, beijou o Papa, Sim, aliás, a ele Meloni. tá demonstrando, né, a Meloni, ele era convidado, né, a primeira cúpula do G7, que ele é convidado, considerado, né, Aproveitou o que pôde. Aproveitou um o que ator pôde. político, né? E é interessante como ele também está se colocando dessa maneira, né? E ele, inclusive, já não teve muita vergonha disso, né? Ele falou mal do Papa, xingou o Papa, depois visitou o Papa pretendia, ou pretende ainda ir à Argentina, né, nesse ano, fazer uma viagem, aí pediu desculpas, aí foi ao Vaticano, agora, mais uma vez, tirou uma casquinha ali. O Lula também tirou uma casquinha do Papa Francisco nesse Com G7, né? Isso é que certeza. eu posso Todo dizer. mundo tira uma casquinha do Papa que pode, né? Tá certo. É isso, Caminoto. Vamos encerrar hoje nosso papo, que é o nosso último papo, né? Quer dizer, Sim. quem sabe você não É. possa voltar Papo online, né? em algum Papo. momento, né? Papo online aqui, Sim, semanal, com essa frequência, mas eu é, espero que em outros momentos você possa encontrar com um certeza. caminho na tua agenda. Vamos dar um recado para nossos amigos aqui, Claro, nossa audiência, amigos e claro. amigas. Então, Ou, eu infelizmente, ou questões felizmente profissionais, né, também, né? Felipe? Não, 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 assim, eu tenho muito prazer em participar dessa conversa com você. A gente já vem fazendo isso há um bom tempo. É um aprendizado, né, para mim, sempre conversar com você. E também eu acho que é um tema tão importante. A questão internacional é tão importante para ser discutida e aprofundada e debatida pelas pessoas, no sentido de na composição de suas ideias, formação política e até nas suas estratégias de vida. Então tem sido muito rico. Por questões profissionais eu não vou poder continuar, mas assim eu agradeço muito ao Estadão, a toda a equipe aí, né, da redação, a equipe técnica aí da TV Estadão, e principalmente a você e as outros colegas também que participaram aqui, né, quando você Tantos. estava viajando e tal, esse papo que eu acho que a gente pegou uma fase muito rica, né, e quem sabe no futuro a gente volta a conversar sobre esses temas que vão aí cada vez mais prementes aí no mundo. Mas foi um enorme prazer ter essa oportunidade todo esse tempo de conversar com você e compartilhar essas ideias. Prazer foi nosso. O Caminoto vai. Eu digo felizmente porque toda mudança profissional é um novo caminho também que a gente começa a trilhar e é Claro, sempre interessante, né? Sempre é um momento claro. também de aprendizado. Mas claro que para a gente, como já estávamos aqui acostumados a te ouvir, né? Conversar contigo, trocar ideia, vai deixar um vazio, mas a gente vai tentar reformular Claro, que a vamos. nossa para manter a nossa vinculação, Importante. né? Começar a trazer ainda mais reflexões para nossa audiência, para o leitor, para o assinante do Estadão, a respeito das relações exteriores, sobretudo da diplomacia, do que está acontecendo no mundo. E a gente Muito bem. volta nos próximos dias com um outro formato que a gente está bolando para vocês e desejando também sorte aí para o Caminoto, e quando ele puder, quando tiver uma brechinha, a gente vai incomodá-lo lá em Paris, Pode me para convidar, pode me querer convidar. Vai ser quem legal. sabe A como gente vai. convidado, se tiver na Claro, agenda dele, se couber, aí ele volta. claro, vai ser para mim um enorme prazer. É uma honra, Felipe. Muito obrigado, viu? Obrigado a Obrigado todos. por tudo, Caminoto, muita sorte, um forte abraço para você. Para você também, Felipe.